Bom dia, gente. Olha, eu sei que vocês estão ansiosos aí para esse papo bacana aí com Guilherme Belitani, do Esporte Clube Bahia. Eu também estou, até porque eu quero saber notícias do meu Bahia. Quando é que nós vamos ter no pensamento do Belitani o retorno do futebol, a volta à Fonte Nova, enfim, todos nós aqui ansiosos. E óbvio, assim que Belitani solicitar acesso, nós vamos colocá-lo já para começar esse bate-papo aí, tá? Antes eu quero responder aos amigos. O Biel Teles fez uma pergunta com relação... a gente está fazendo as gravações, soltando, e o pessoal está soltando, mandando mensagem. O Biel pergunta com quantos anos eu cheguei ao Bahia e com quantos anos ganhei o título brasileiro. Eu cheguei, Biel, ao Bahia com 23 anos, por aí, e 3 anos depois, graças a Deus, conquistamos o título brasileiro. Portanto, com 26 para 27 anos, eu já tinha feito 27 anos, porque o título foi disputado no ano seguinte, de 88, foi em 89, fevereiro. Eu fiz aniversário no mês de novembro de 88. Portanto, com 27 anos de idade, a gente conseguiu, viu, Biel? Esse grande feito aí. O Alan Wagner, também de Itiúba, pergunta aqui sobre a quadra de Cacimbas. Como é que tá? A gente está tratando dessa questão, viu, Alan? Porque é um compromisso, mas em função dessa pandemia, as coisas estão paralisadas. Vamos esperar um pouquinho para a gente ver com relação a essa questão da quadra de Cacimbas, que eu assumi compromisso junto com a prefeita Cecília, para que a gente pudesse levar esse investimento aí para a comunidade de Cacimbas, que a gente sabe da importância de um equipamento como esse, uma comunidade pequena, mas muito importante, aí de Itiúba. Ok, Alan? Aguardando aqui Belitani, para a gente conversar um pouco, porque nas gravações nós pedimos, faz a pergunta aí, que a gente vai aqui questionar o presidente. Rapaz, choveu de pergunta aqui, muita gente participou, perguntas interessantes, e eu só espero que Belitani tenha paciência para responder pelo menos algumas delas que nós escolhemos aqui. No mais é saber a situação do sentimento com relação ao retorno do futebol, enfim, saber como é que os atletas estão. A gente sabe que em momentos de pandemia, de isolamento, tem o estresse, come muito, né? Então é trabalho dobrado para esses caras aí. Então, saber como é que está a situação, e a gente vai estar aguardando aí e saber das informações de Belitani, tá? Então, mais a gente falar um pouquinho sobre a live que nós fizemos com Ademário Coelho. Eu quero agradecer a todos vocês, muito bacana. Esse cara fantástico na cultura nossa, das raízes. Enfim, a gente está muito feliz para poder, claro, desse bate-papo foi muito interessante. O sentimento do próprio nosso Ademário Coelho falou sobre isso, a dificuldade, sobretudo dos cantores, dos músicos em especial, daquela turma que fica na retaguarda, né? Sem tocar, não vai ter São João, infelizmente, e não se sabe quando nós teremos uma nova festa aí, que possa, obviamente, esses artistas estarem novamente fazendo o que sabem fazer, mas enfim, lamentavelmente não vai ser isso, pelo menos acredito que esse ano. E o Ademário falou firmemente dos seus sentimentos, e eu fiquei muito feliz de ter pelo menos feito uma indicação, eu e o deputado Zó, para o presidente, para que o governador Rui Costa, junto com a Bahia Tursa, possa priorizar os pagamentos dos músicos, artistas que já tocaram e que pela situação que estão vivendo, sobretudo os músicos, esse recurso possa ser priorizado para pagamento dos mesmos, né? O Ademário ficou muito feliz, não tinha conhecimento dessa indicação. Eu creio que se isso acontecer, vai ser benéfico, não tenho dúvida alguma, para todas as pessoas. No mais, está aí muita gente já aqui aguardando, bastante gente. Gente que entra aí, tá? Participe conosco. Tá vendo aqui o Guilherme Belitani, grande Bobô, já deu ok no convite. Acena aí, Nica, ele já pediu aí. Já tá ligado aí, mas muita gente aqui tá aí. Esperar a imagem do presidente, desse grande presidente, inovador, aparecer para que a gente possa bater esse papo bem bacana. Tá aí. Tudo bem, meu presidente? Tudo bem?
Vou começar assim, ó, Bobô. Show! Sim, já foi. Vamos nessa! Bom dia, Bobô. Você Obrigado tá aí. bem? Como é que você Bom tá? demais falar com você aqui, reunir com todo mundo aí. Esse momento difícil para todos nós, mas um prazer imenso a gente trocar aqui essas palavras e ter esse bate-papo aqui com seus eleitores, também com a torcida do Bahia que nos acompanha aí, com seus amigos e com meus amigos também, tá bom? Então, Maravilha. obrigado aí pela oportunidade. Vamos começar esse bate-papo aí. Não, eu quero lhe agradecer, é claro, iniciar lhe agradecendo. Eu sei que tua agenda mesmo, sem jogos oficiais, etc., mas está sendo muito concorrida. Num momento tão difícil para que todos nós estamos passando. Mas é muito importante essa conversa para que a gente possa passar uma mensagem de otimismo para as pessoas e, sobretudo, falar um pouco dessa saudade que faz o futebol, né? E do nosso Bahia. Então, eu fui falar que ia te convidar, perguntei a galera no Instagram e no Facebook, pô, choveu, de quero ver, quero saber como é que tá o Bahia, quando é que a gente vai voltar a Fonte Nova. Falei, calma, gente. Assim que o Belitani puder, nós vamos bater esse papo. Presidente, bem-vindo. Espero. E iniciar querendo saber como é que está a situação, né? Vai voltar, não vai voltar? Eu vi que recentemente o Ministério de Saúde se colocou já para discutir esse assunto, a CBF também. No teu entendimento hoje, já é possível o retorno do futebol? Ainda não, Bobo. Bom dia a todo mundo aí que nos ouve. Uma saudação especial a toda a torcida do Bahia, mas também a todos que acompanham o Bobo aí, torcem para os outros times também. Vou procurar aqui trazer notícias do Bahia, mas também do futebol em geral, né, Bobo? Assim, a gente sabe que você tem muitos eleitores também que te acompanham, que torcem para os outros times. Então vamos, lógico, mas priorizando a notícia do nosso tricolor aqui. Acho que ainda não tem clima para volta às partidas, Bobo. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, né? O futebol tem principalmente uma função social muito importante, né? A gente tem ali que ser um exemplo para a sociedade e planejar as coisas com muita cautela, com muito cuidado. Então, assim, os clubes já têm começado a discutir retorno aos treinos. O Bahia já retornou aos treinos, mas um retorno na casa de cada atleta, né? Cada um cumprindo as suas metas, suas missões ali diariamente, acompanhado por nossos preparadores físicos, nossos fisiologistas. Então, a gente dividiu em grupos de 5 atletas e, a partir daí, cada fisiologista, cada preparador físico coordena aquele grupo. Cada atleta vai passando diariamente o cumprimento das metas e a gente tem que o atleta que é um atleta de alto rendimento, né, que usa o trabalho do seu corpo no limite, digamos assim, das suas possibilidades, ele não pode ficar mais do que 45, 50 dias absolutamente paralisado, né? Então, nosso objetivo de retorno é esse. Os clubes do Brasil têm discutido volta aos treinos com o objetivo de preservar e de cuidar da saúde dos atletas e não de pressionar uma volta do calendário, isso é bem importante dizer. Agora, naturalmente, a depender do comportamento da pandemia em maio, a gente vai começar a discutir com o prefeito, com o governador, com todos aqueles que têm o maior número de informações e que, de fato, controlam as ações, né, e o que funciona dentro da sociedade nesse momento. A gente vai discutir com cada um quais são os caminhos possíveis para retorno ao futebol, que eu tenho fé, assim, quem sabe até no mês de junho, eventualmente, eu não estou aqui cravando a data, certo? Isso depende muito de muitas conversas, mas quem sabe no mês de junho a gente já pode começar a ter partidas sem público em alguns estados brasileiros, né? E quem sabe até na Bahia, repito, isso com muita cautela, com muito cuidado e sem pressa. Perfeito. Acho que também é essa visão de todos nós, né? Primeiro saúde, obviamente, e depois volta às atividades normais, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Belitani, que eu acho que é importante, que tem até o pessoal que escreveu questionando com relação a essa questão dos campeonatos estaduais, né? O Diogo Rios até escreveu. Pergunta a Belitani o sentimento dele com o Campeonato Baiano, se vai ser mais ou menos semelhante o sentimento dele com a Copa do Brasil, Nordestão, etc, etc. O Campeonato Baiano, você acha que ainda é possível retomá-lo ou não? Olha, Bobo, primeiro eu acho que a gente tem que ter muito respeito pela Federação Baiana, pelos clubes, né? A gente tem esse respeito, esse cuidado, né? O Bahia não vai provocar nenhuma decisão unilateral, quer dizer, só a partir da gente mesmo, né? O Bahia vai querer que a decisão seja coletiva, né? Não adianta o Bahia querer voltar e os clubes menores acharem que não tem estrutura, que não tem condição, que não tem nem time montado para isso e a gente querer impor nossa vontade, né? Não é o perfil do Bahia, uma imposição de nada, a gente vai dialogar muito
e essa decisão vai ter que ser uma decisão coletiva com a liderança da Federação Baiana. O presidente Ricardo aí tem sido um presidente muito atuante, e aí, a partir disso, a gente tomar a decisão coletiva, ouvindo Bahia, ouvindo Vitória, ouvindo todos os clubes que compõem ali o Campeonato Baiano, né? Eu acho que a volta do Campeonato Baiano pode ser importante para que as primeiras partidas, justamente, que não precisam de deslocamento aéreo, né, que podem ser feitas por deslocamento terrestre, vindo os jogadores de ônibus ou indo daqui para as outras cidades também de ônibus, quer dizer, não tendo a experiência de aeroporto, de encontrar muita gente, pode ser importante o recomeço pelo Campeonato Baiano. Agora, naturalmente, a gente precisa reconhecer que os clubes do interior, muitos deles já venceram contratos, fazem contratos apenas no período do campeonato. Isso é uma limitação grande. Se for possível voltar ao Campeonato Baiano, a gente vai defender que volte, mas sem impor isso a ninguém, porque eu acho que a decisão tem que ser coletiva. Pois é, eu acho que essa questão do Campeonato Baiano é interessante, que remete a gente a uma reflexão do pós-pandemia, né? Eu acho que a gente precisa entender o que é que vai acontecer. É difícil até fazer um planejamento do que vai vir pela frente. Mas você acha que está na hora dos clubes menores, por exemplo, voltar a fazer o que a Catuense fez no passado? Né? Investir mais na formação de atleta, buscar atletas jovens, etc. Eu acho que do que contratar, sair mais caro, etc., presidente, sobretudo levando em consideração o momento que nós estamos vivendo? Eu defendo muito isso, viu, Bobo? E quem viu a Catuense ali, né, da década de 80, da década de 90, não só você, mas a gente teve diversos jogadores, me lembro muito, por exemplo, de Luiz Henrique, né? Diversos jogadores que vieram ali da Catuense. Naldinho também, logo depois ali em 89, Vandic, que foi um grande artilheiro, né? Então, assim, Sandro, que estava na disputa do título de 88 também, um grande jogador também. Quer dizer, o que a Catuense fez é um exemplo grande e que, na minha opinião, deve ser o grande diferencial dos clubes menores, né? Da gente conseguir fazer com que o Campeonato Baiano seja cada vez mais um Campeonato Baiano disputado por atletas mais jovens, que seja um grande elemento, uma grande experiência de formação de atletas. Eu defendo muito isso e eu acho que isso só vai mudar quando os clubes maiores colocarem os times principais para disputar outras competições e como o Bahia estava fazendo esse ano, colocar um time sub-23 para disputar o Campeonato Baiano. A tendência é que a partir dessas experiências os outros clubes também façam isso e consigam entender, lógico, que o central de um campeonato como esse não é apenas a competitividade, você encontrar atletas que têm um alto nível de competitividade, mas também formação de jogadores. Eu acho que essa é a grande saída dos torneios estaduais. Perfeito, presidente. Tem um pessoal aqui que mandou uma pergunta para você, do Fanático Bahia, eu acho que você conhece essa galera, deve seguir você também, né? Bastante. Pergunta assim, Belitani, vai ter alguma homenagem para o Nonato? Boa! Bom, veja só, o Nonato primeiro é um querido da gente, né? Está na lista dos principais artilheiros do Bahia. A gente tinha feito, assim, um convite a ele para fazer um jogo em homenagem. Ele ainda queria disputar mais jogos, né? E aí optou aí pela disputa pelo Vitória da Conquista. Agora voltou para disputar salvo engano, pelo Campeonato de Goiás, né? Mas é um grande cara, assim. Eu tenho feito na minha gestão, Bobo, desde que entrei, a primeira ação minha como presidente foi o programa Dignidade aos Ídolos, né? Perfeito. Foi aquele programa Perfeito. que você sabe muito bem, você ajudou também, discutiu bastante esse programa, né? A gente ouviu muito ex-jogadores, inclusive você, para que a gente formulasse um programa que a gente conseguisse dizer assim, muita gente viveu o tempo de jogador numa época que isso não rendia muita grana, né? E não conseguiu guardar, e hoje muitos têm dificuldade até de pagar contas básicas, né? Ou alguns deles têm problemas de saúde, é o caso do nosso querido Maílson, né? Perfeito. Que está, infelizmente, ali. Eu acompanho muito, digamos assim, as dificuldades de Maílson, a gente fala com alguma frequência com a esposa dele, não só eu, mas como nossos funcionários também têm notícias diretas, assim. Eu acho que é um dever do clube estender a mão para essas pessoas, né? E aí a gente fez o Dignidade aos Ídolos, hoje funciona muito bem, é um programa pioneiro no Brasil inteiro, né, de ajuda a ex-atletas. E isso tem reflexo, Bobo, é interessante isso, porque tem reflexo com nossos atletas atuais, né? Que hoje são caras que estão bem de vida, ganham bem, mas eles pensam assim, eu estou num clube que se um dia eu tiver falta de grana, eu não conseguir aqui me sustentar, esse clube vai estender a mão para mim, né? Lógico que a gente fica instruindo os jogadores para guardar o dinheiro, para ter uma vida mais regrada, para conseguir ter uma vida que guarde o dinheiro lá para frente. Mas a vida, às vezes, apronta coisas. Então, os nossos atletas atuais adoram esse programa e admiram muito esse programa. E aí a gente passa também por uma outra necessidade, indo para o caso de Nonato, que não tem nada a ver com esse programa de Dignidade aos Ídolos, claro, mas assim, de reconhecer e de valorizar os ídolos do nosso clube, né? E eu acho que o Nonato é um caso desse. Eu também tenho procurado no próprio elenco
fazer contratos mais longos, Bobô. Isso é bem importante, né? Para que a gente consiga formar ídolos. Infelizmente, a lei Pelé, que veio com vários benefícios, né, para jogador, eu sei disso, mas veio também com algumas coisas que tornam a vida do jogador no clube ela mais temporária, né? Os jogadores não ficam muito tempo nos clubes e isso faz com que a gente tenha menos ídolos historicamente, né? Às vezes os jogadores passam por 8, 10, 12 clubes ao longo de sua carreira. É verdade. Eu acho essa pergunta aqui do pessoal do São Campeonato do Bahia é fantástica. E eu acho também esse sentimento do próprio clube, através do presidente Belitani, melhor ainda, porque o reconhecimento talvez seja o prêmio maior de um atleta do que o financeiro. Acho que o fato do cara estar sendo sempre reconhecido, valorizado, né, no íntimo, aquilo é muito mais benéfico, claro. Causa uma sensação de prazer muito maior do que somente a questão financeira. Eu acho que o Nonato é desses caras que merece, sim, Vamos uma fazer. grande homenagem. Vamos fazer, sim. Bacana. Beleza. Presidente, só entrar numa questão polêmica que eu queria te ouvir. Está tramitando em Brasília um projeto de lei muito importante que alguns jogadores já se manifestaram contra, inclusive através das redes sociais, os sindicatos também, etc., com relação à questão da multa rescisória, que eles entendem que vai ser um prejuízo muito grande para aquele atleta que ganha baixo ou ganha pouco. Foi exatamente o que eu ouvi deles. Qual é o sentimento teu com relação a isso do Bahia também? Boa, muito boa pergunta. Explicar aí para quem está nos ouvindo e não conhece exatamente qual é essa polêmica, né, do momento, né? Os atletas hoje, eles têm na Lei Pelé uma regra. Na verdade, antes da Lei Pelé, antes de 2011, havia uma regra em que o atleta que tem o contrato de trabalho por tempo determinado, se o clube rescinde aquele contrato antes do tempo, o clube deveria pagar 50% do valor que resta. Vou dar um exemplo. Se tiver faltando um ano para terminar o contrato e o atleta ganha 10 mil reais por mês, o clube deveria pagar 5 mil por mês até o fim do contrato e dispensar o jogador. Pagava aqueles 5 mil para efeito de indenização do jogador e não mais os 10 mil que era o salário. Depois da Lei Pelé, ela instituiu que qualquer tempo restante do contrato, se o clube rescindisse, ele deveria pagar o salário inteiro, não mais metade, mas o salário inteiro. O que acontece, na verdade, Bobo? Agora, o projeto de lei trouxe a hipótese de voltar a 50% e não mais 100%. Significa que o clube pegaria tudo que está faltando de tempo do atleta e pagaria só metade, mas ao mesmo tempo liberaria o atleta para procurar outro clube. Não é? É uma polêmica, a gente sabe disso. Todo trabalhador brasileiro, fora o atleta de futebol, recebe só 50%. O atleta é o único trabalhador que recebe 100%. Então isso é uma coisa importante para pontuar. Eu não estou aqui colocando que essa mudança seja feita de qualquer forma, né? Só porque os outros trabalhadores ganham 50%, que os atletas necessariamente devem ganhar 50%. Eu fui consultado sobre isso. O deputado Arthur Maia, que é o autor do projeto, tem sido ouvido muita gente, ele tem sido muito aberto. A minha posição foi que a gente preservasse os atletas que ganham até 2 vezes o teto da Previdência, quer dizer, que ganham até 12 mil reais aproximadamente, e que a lei não mudasse para esses atletas. Ou seja, para esses atletas que ganham abaixo de 12 mil, continuasse a multa de 100%, que daria segurança para eles. E uma outra coisa que eu também sugeri, Bobo, é que isso não tivesse validade sobre os contratos atuais. Ou seja, que os atletas que já têm contratos com os clubes, mesmo que ganham acima de 12 mil, não fosse impactado por essa lei, porque ele já se planejou, né, Bobo? Eu tenho, por exemplo, um atleta no Bahia que ele já se planejou para o tempo de contrato dele, o que ele vai fazer com aquele dinheiro, às vezes já comprou um apartamento com base naquele dinheiro, essa coisa toda, e a gente também tem que preservar. Foi a minha posição na conversa com o deputado Arthur Maia, eu acho que ele concordou com isso, e a gente vai certamente estar muito aberto aí para discutir as emendas nesse sentido. Preservar que todos os contratos atuais já fiquem resguardados com a multa de 100%, e depois que esses contratos acabarem, os contratos novos, abaixo de 12 mil, também fiquem com 100%, que assim a gente protege, Bobo, 98% dos atletas do Brasil. 98% dos atletas do Brasil ganham menos de 12 mil reais. Aliás, Belitani, essa era a preocupação, pelo menos, externada pelos atletas, né? Você vê, os atletas que ganham muito acima disso estavam se preocupando com aqueles que ganham bem abaixo do que eles ganham. Isso. Eu acho que esse sentimento, por ser um projeto polêmico, tem que ser exaurir o debate até encontrar claro, uma solução. Eu acho que essas emendas, Bobo, se elas forem aceitas, e da parte do Bahia, por exemplo, e dos clubes, eu sou coordenador da Comissão Nacional de Clubes, né, que é uma comissão que reúne todos os clubes do Brasil. São 9 clubes que representam os clubes de Série A, Série B, Série C e Série D.
Então, no total de todos esses clubes, 9 são representantes. O Bahia é um desses 9 e eu sou um dos dois clubes que coordenam esse trabalho todo, que é o Bahia e o Fluminense. Eu aqui pelo Bahia e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Então, nós dois coordenamos todo esse trabalho com os clubes de Série A, B, C e D. E a gente reuniu todos esses clubes e os clubes já deram ok para essa emenda, né? Nesse diálogo, assim, de sindicato dos atletas, representantes dos atletas e clubes, a gente já acha que essa emenda ela conduz para uma boa solução do projeto. Maravilha, a tua bola tá cheia aqui, viu, Belitani? Ah, beleza. Tu tá com a bola cheia, cara. Porra, vamos lá. Tá show de bola aqui. Ah, isso é, eu tô vendo aqui, esse cara é bom. Estamos no bate-papo com você aí, vovô. É a sua presença, não que me dá, ó. Não é armado não, viu? Beleza, aqui, valeu. É o grande gestor, é o melhor presidente do Brasil. Esse carinho é bom demais. Esse carinho é bom demais. Num momento difícil como esse, né, Bobo, que a gente tá aqui numa luta diária, se trabalhando demais. Eu comentava outro dia, assim, a importância que a gente tem de ter funcionários do clube que são torcedores do Bahia, né? Isso é muito importante. A gente vê todo mundo ali, ó, se dedicando, assim como você se dedicou quando jogou no clube, né? Todos aqueles ídolos que formaram a grande história do Bahia. Hoje a gente tem funcionários que são os campeões brasileiros lá dentro, né? De enfrentamento da crise, assim. E tá muito legal isso. E esse carinho de vocês, assim, é muito bom, da torcida, o carinho de todo mundo é muito bom, que nos incentiva a seguir trabalhando, né? Perfeito, exatamente. Presidente, me diz uma coisa. Claro que vocês estão acompanhando, você tem uma comissão técnica extremamente competente. Eu adoro o trabalho do Roger. Até recentemente me perguntaram, mas o Roger, não sei, o Roger é desses treinadores que certamente vai ter um futuro brilhante no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro. Estudioso, preparado, foi jogador de futebol, por sinal, muito bom jogador, e tem uma equipe realmente extremamente muito competente. É claro, quando eu iniciei essa fala contigo, eu falei, poxa, como é que tá esses caras aí? Os caras estão acostumados a viajar, jogar, e o tempo inteiro lidando com o emocional, com o estresse do trabalho, né? Da cobrança da torcida, da imprensa, da direção. Hoje estão o inverso. Eles estão em casa, sem poder fazer a atividade deles. Vocês têm se preocupado com essa questão emocional, o estresse dos atletas? Sim, muito, muito, Bobo. Já era uma preocupação desde o ano passado, né? Se tem uma coisa que eu tenho feito na minha gestão, Bobo, é tentar aprender com os erros, né? Eu acho péssima aquela posição do gestor que fala assim, não, a gente sempre se defende, e parece que está acertando o tempo todo e fica escondendo os erros, né? E tem duas coisas que eu acho que no ano passado a gente errou e esse ano a gente está buscando corrigir. Na verdade, 3 coisas, né? A primeira, eu acho que foi algumas contratações erradas. Contratação errada sempre vai ter, mas a gente buscou corrigir. Você vê que esse ano a gente teve contratações muito mais assertivas, né? O time estava muito mais redondo, né? A gente não tinha aquele jogador que a torcida falava, contratou errado, não tem nível para jogar no Bahia. Não, errar a gente sempre vai errar, mas eu acho que de 2020 para 2019 a gente conseguiu corrigir muitos erros, né? Uma segunda coisa foi a questão do time sub-23, né? Que a gente conseguiu montar um elenco do sub-23 muito mais sólido, mais fortalecido, e isso fez com que o calendário do time principal ficasse um pouco mais ameno, né? Então a gente viu o sub-23 aí liderando o Campeonato Baiano, com 4 pontos de folga, né, do segundo colocado. Foi uma outra correção de rumo que eu fiz em relação ao ano passado. A terceira coisa que eu vou citar aqui é essa questão psicológica, né? A gente viu como o time no final do ano passado, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele caiu muito. Mesmo tendo jogadores muito sérios, um trabalho de comissão técnica muito dedicado, um elenco robusto, a gente caiu. O que foi isso, Bobo? Foi força mental, eu não tenho dúvida. O esporte de alto rendimento, ele é muito influenciado pela capacidade de força mental do atleta, condição psicológica, né? Segurança, não se abalar com determinadas circunstâncias. Então, assim, essa foi uma outra coisa que a gente aprendeu em relação ao passado. Estamos fazendo um trabalho psicológico muito maior e na volta da pandemia isso vai ser ainda mais necessário, né? As famílias muito abaladas, jogadores muito abalados, jogador de alto rendimento que corre muito o dia todo, viaja demais, está hoje trancado em casa, né? E precisa se reacostumar com essa situação na hora que for voltando, com um trabalho psicológico muito forte, mas a gente já está fazendo isso muito com os atletas. Bacana, eu concordo plenamente com você com relação a essa questão da queda do time ano passado. A questão do nível físico, o estresse, o emocional, isso realmente acaba, de alguma maneira, jogando para baixo a parte técnica, né? Eu sei exatamente disso, porque a gente lidou o tempo inteiro no máximo, mas chega um tempo que não dá mais para você chegar ali. Está muito desgastado, muito cansado, e por mais vontade que tenha de superar aquilo, não se consegue. Eu acho esse pensamento fantástico, corroboro com você. Agora tem muita pergunta aqui, presidente, muito mesmo, impressionante. Vamos abrir aí para o pessoal perguntar aí. Não, é impressionante. O pessoal parabenizando o acerto do time sub-23 e preocupado com a manutenção do mesmo.
Sim, isso é possível? Acho que você acredita com realmente sucesso do Sub-23? Olha, Bobo, eu acho que foi um time que deu liga, né? Tava jogando de um jeito bonito, né, Bobo? Não só tava ganhando, como tava jogando de um jeito bonito. Um time que marcava saída de bola, saía tocando, até às vezes um pouco arriscado, né? Você vê que assistiu o Bavi lá, via que o time insistiu muito no primeiro tempo com a saída de bola. É característica de Dado, que montou um grande time, montou uma forma da gente jogar. Infelizmente, o treinador Dado Cavalcante não pôde continuar no Bahia, o contrato dele venceu e não fazia sentido a gente continuar, porque o Sub-23 perdeu o calendário nacional, já que não deve haver o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E aí, o que a gente vai fazer? Mas o projeto não acaba. A gente vai trazer muitos benefícios desse projeto, principalmente, além do jeito de jogar, dos atletas, né? O Bahia conseguiu experimentar novos atletas. O time 23, a gente tem ali 23, 24 atletas, só um acima de 23 anos, Bobo. Isso é muito importante, né? Apenas um atleta acima de 23 anos. E aí a gente vai trazendo de volta o DNA do Bahia. Enquanto a gente não consegue ainda retomar de forma total a força da base, porque isso vem com o tempo, a gente vem fazendo um trabalho grande na base, mas essa força ela vem com o tempo, a gente conseguiu trazer ali o Sub-23, o DNA do Bahia, os meninos vibrando. Eu entrava no vestiário no final de um jogo do 23 ou no começo do jogo do 23, era uma vibração absoluta, a gente viu o DNA ali, o DNA tricolor forte naqueles jogadores, e a gente vai ter aí 7, 8, 9 atletas que vão ser integrados ao time principal, que vieram do 23, vão dar uma revigorada boa. Bacana, o pessoal da Bandeirantes está acompanhando aí, um abraço para o Mauri. Acho que tudo que você falar, ele vai puxar e já vai soltar aí, viu, cara? Porreta, boa, beleza pura. Um abraço a todos da Band aí. Fala um pouco aí, estou vendo aqui também essa questão do Nino, né? O interesse é do foi o Cruzeiro que se interessou, ele vai ou não vai? Pô, Bobo, eu vou te falar assim, todo dia tem um monte de time interessado em nossos jogadores, né? Ainda bem, né? Isso é bom. Porque nosso time todo, assim, a gente conseguiu ter, lógico que a gente ainda não tem aquele nível de elenco que a gente acha que o Bahia merece, o nível de competitividade, mas nossos atletas são muito competitivos, muito já talentosos do nível dos principais clubes do Brasil, né? Como deve ser, como é a história do Bahia. Então a gente tem, assim, muito assédio aos nossos jogadores, né? Nino é sempre um jogador muito procurado, mas não faz parte dos nossos planos deixar ele embora, não. Um jogador queridíssimo da torcida. Ô Bobô, jogador que tem música, você teve música de Caetano Veloso, né? Nino tem música da torcida do Bahia, né? O Nino tem música da Babô, então Nino Paraíba, nós gostamos de você. Não é brincadeira, não, né? O jogador que tem música, a gente não pode deixar embora fácil assim, não. Tá bom? Ah, perfeito. Além de ser um grande jogador, né? É isso aí, com certeza. Mas só quem tem música são os grandes jogadores, não é brinquedo, não. Presidente, vou fazer uma pergunta aqui. Tem um pessoal, o Jerry Silva, ele pergunta assim: eu sou sócio remido, como é que fica meu direito com o Bahia? Não entendi, foi exatamente o que ele perguntou. O sócio remido normal, ele é sócio normal, como qualquer outro, né? Só que o sócio remido, ele não precisa pagar os R$49 que o sócio paga, né? Agora, lógico, se ele quiser ter acesso garantido ao estádio, aí ele tem que pagar, porque naturalmente o sócio remido não é cadeira cativa, né? Não é alguém que tem acesso livre ao estádio, são duas coisas diferentes. Então o sócio remido é sócio do clube, tem os mesmos direitos dos outros sócios, assistir aos treinos, acessar o CT Evaristo de Macedo, participar de todas as atividades do clube, votar para presidente, se candidatar a presidente, se candidatar ao conselho, votar para o conselho. Só não envolve os direitos relativos à Fonte Nova, porque ele tem que pagar por isso, porque na verdade não envolve cadeira cativa, né? Perfeito. Joia, você está falando que pode se candidatar a presidente, então tem aqui o Moacir perguntando: você já pensa na reeleição, presidente? Bobo, eu estou com muita calma com isso, né? Eu acho que o momento é da gente preservar, né? Preservar o momento difícil que o clube vive, né, Bobo? Eu tenho que estar trabalhando na gestão, foco na gestão. A eleição é só no final do ano. Assim, a gente já viu muito clube se destruir por disputas eleitorais em ano de eleição, né? Então, a gente, num momento como esse da pandemia, vamos manter a harmonia, o equilíbrio dentro do Bahia. E na hora certa, vamos conversar com as pessoas, eu vou discutir também isso com minha família, ver as decisões que a gente tem para a vida, né? E, de certa forma, com calma, a gente vai tomar a decisão correta. Mas esse é o momento da gente pensar no Bahia e se dedicar à gestão. Presidente, tem um pessoal aqui perguntando, falando novamente sobre Sub-23. Desse time que foi montado e que deu certo, quais desses atletas serão aproveitados agora no time principal? Travou um pouquinho. Bobo, essa decisão de aproveitamento... Tô ouvindo. Eu vi bem a pergunta, cortou aqui para mim. Essa decisão de aproveitar os atletas específicos, a gente vai deixar para conversar com os próprios atletas primeiro, né? Eu não acho que fica legal da nossa parte anunciar isso publicamente sem ter conversado com cada um.
Porque a partir do momento que eu digo que 8 vão ser aproveitados, eu estou dizendo que outros 10, 12, 15 não serão. E é ruim ele saber por aqui, né? Por uma questão mais de reconhecimento ao próprio atleta, de respeito a todos que estão ali. A gente vai conversar com cada um e na hora certa, depois de conversar com os atletas, a gente vem aqui e comunica, porque eu acho que não fica legal o atleta saber que não vai ser aproveitado aqui por uma notícia da imprensa ou até do nosso bate-papo aqui, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui. Rogerinho, ele está em Paris, né? Ele pergunta assim, ele quer saber como é que ele pode se associar ao Bahia. Pronto, boa. Ele pode se associar pelo site da gente, pelo WhatsApp, quer dizer, vários mecanismos de associação. Temos muitos sócios espalhados pelo mundo, Bobô, isso é bem importante, que é o sócio que usa também o Bahia para manter o vínculo com a sua cidade, com o seu estado, né? Então o Bahia serve também como manutenção desse vínculo. O Bahia é um clube muito querido e quem sai daqui, às vezes passa 10, 20 anos morando no exterior, mas permanece muito ativo no dia a dia do clube e cada vez mais a gente aposta na comunicação digital também para fortalecer essas relações. Ele pergunta também, presidente, se pode passar, eu acho que ele já é sócio, se pode passar isso para a família dele também. Quem é no caso do que mora em Paris. Não, aí ele pode, toda a família se associar, pode tranquilamente se associar. Talvez tenha sido uma pergunta também comum ao sócio remido, viu, Bobo? Essa é uma pergunta que é muito comum para o sócio remido, né? O sócio remido também pode passar adiante. O título de sócio remido do Bahia é um título que ele compõe herança, inclusive, ele passa de pai para filho, né? Eu não sei como estão essas regras hoje de transmissão, mas, em geral, isso acontece também. Mas o sócio hoje, que não é o remido, pode comprar e se associar, você e sua família inteira. Tem um esquadrãozinho também até 12 anos, muitas crianças, eu tenho 4 filhos, meus 4 são esquadrõezinhos aqui. Todo mês eu pago R$10 para cada um, eu acho que é uma ajuda que a gente dá ao clube e os meninos ficam super felizes, assim, tem a carteirinha, podem entrar em campo, fazer essa coisa toda, né? É bem legal. Bacana quando a gente começou a falar sobre essa questão de sócio e tal, o pessoal começou a mandar muita pergunta sobre isso. Por exemplo, está perguntando, entrou aqui, eu não estou vendo mais, acho que é muita gente passando rapidamente, mas pergunta sobre as camisas, eu acho que é a questão da camisa. Camisa de sócio, boa pergunta. Essa coisa toda. Isso, a camisa é o seguinte, primeiro que, talvez ele esteja perguntando da camisa exclusiva do sócio, né? Esse ano a gente vai ter uma camisa exclusiva, o sócio, desde 2018, o sócio recebe a camisa exclusiva dele, né? Então, quem é sócio paga 12 prestações, tem direito à camisa exclusiva. Essa camisa não é vendida, só para sócio, né? Então, o que acontece? Essa camisa a gente tinha previsto entregar em abril. Com a pandemia, a fábrica parou de trabalhar, parou as atividades completamente, a gente interrompeu a fabricação. Não tinha começado ainda a fabricar, já tinha um protótipo pronto, que a gente até já divulgou, tá lindíssimo, lindíssimo. Assim, é uma camisa lindíssima, uma camisa muito trabalhada. O custo de produção dela, inclusive, é maior do que o das outras camisas, porque ela é uma camisa muito mais trabalhada, com muito corte no laser, faz os detalhes. É uma camisa assim, histórica do clube, é uma camisa que vai sem nenhum patrocinador para o sócio. Então, vai ser, de fato, uma camisa de colecionador. Provavelmente, próxima semana, atividade, a camisa nossa vai ser a primeira a ser produzida nesse retorno deles. Eu vou dar notícia sobre isso semana que vem. Maravilha. Tem muito craque aqui. Mandar um abraço para João Marcelo, que está acompanhando. E o cracaço, Marcelo Ramos também. Viu? Esse é fera. Um grande zagueiro aí na nossa história, né? E um cara muito legal. E Marcelo Ramos, um grande cara aí pra gente, viu? Tá compondo bem o nosso time agora, viu, Bobo? Faz parte do nosso time, Marcelo. Tá lá com a gente, tá lá como treinador do nosso time, no nosso grupo de iniciação, o Sub-13, e fazendo já um grande trabalho, apesar de ter começado logo pouco tempo antes da pandemia. Mas Marcelo é um cara muito estudioso, né? E eu acho que vai ter futuro aí nesse caminho como treinador de futebol, começando lá no nosso núcleo de iniciação. Então vai ser muito legal, um cara muito legal, assim, que também, né, leva a alma do Bahia, né? Leva o espírito tricolor, e acho que Marcelo vai fazer um grande trabalho. Quando os meninos estão começando lá com 11, com 13 anos, vem Marcelo Ramos, fica um negócio encantador, e eu acho que isso faz parte também. Imagino. Muito bom. Pra gente é muito bacana ter um atleta lá, com referência ao Marcelo, servindo ao clube, é espetacular isso. Presidente, me diz uma coisa, tem contratações. A Mariana está perguntando aqui se o Bahia já está trabalhando, mesmo nesse momento de paralisação das atividades de campo, mas, é claro, fora continua.
Bahia está buscando contratações novas, hein? Não, Bobô, não. Nós não vamos pensar em contratação nesse período. Por uma questão de responsabilidade mesmo financeira, a situação do clube é muito difícil. A gente hoje praticamente só tem a receita do plano de sócio. A Turner, que é uma operadora de TV que a gente tem contrato, não pagou nada, está nos devendo aí, não pagou nada, nem um centavo. A Globo cortou 70% da receita. Nossa. Nós não temos venda de jogador, nós não temos bilheteria. A situação financeira é muitíssimo difícil do clube, mas com o trabalho que a gente está fazendo, a gente vai conseguir superar. Muito difícil, então seria irresponsabilidade minha e responsabilidade como gestor e com quem ama o clube mesmo, né? Contratar agora é muito ruim, a gente vai gerar dívida, então a gente vai com esse elenco que a gente tem, inclusive vamos precisar vender alguns atletas com muito cuidado, mas vamos precisar vender, porque a situação financeira é muito difícil nesse momento. Eu acho que, no geral, né, Belitani? Com certeza, com certeza. Estão passando nessa situação, muito difícil. Né? Veja, Bubu, que o Bahia é um clube que vinha organizado, né? A gente vem organizado naturalmente, cumprindo todos as suas atividades assim, financeiras bem, os seus compromissos financeiros bem, mas num momento como esse, vira uma confusão, né? O mundo tira o dinheiro, esconde o dinheiro, para de circular, e de certa forma a gente é muito impactado com isso. O futebol brasileiro passa por uma crise impressionante, assim, talvez uma das maiores crises da história recente, por falta de recurso mesmo. É uma atividade econômica que é muito ligada à aglomeração de pessoas, né? Então, assim, sem aglomeração não tem atividade econômica e a gente é diretamente impactado com isso. Perfeito. Tem um pessoal aqui te perguntando também. Belitani, e as camisas de R$100? Quando é que vai voltar a vender? Ah, boa também. Essa camisa a gente trouxe no ano passado, a partir de junho, né? Uma camisa que habitualmente ela entra no segundo semestre, entra no mercado. Esse ano vai atrasar um pouco, justamente por essa suspensão das atividades da fábrica. Mas ela é um compromisso nosso, a camisa popular. Não é de R$100 não, viu, Bobo? É de 99, viu? Melhor ainda. 99? É isso aí. Tira um realzinho aí. Falou, a culpa não foi minha, não. Foi dele aqui. Beleza. É porque o torcedor às vezes bota lá os R$100 e deixa R$1 de troco pro Bahia, né? Então ele acha que é R$100, mas é 99. Quem quiser levar o troco, pode levar. Quem quiser deixar esse R$1 pra gente, pode deixar também. Mas assim, a camisa é linda, Bobo. A camisa de R$99. Muito parecida com a camisa oficial. O que a gente fez? Assim, o torcedor do Bahia que não tem grana para comprar 220 uma camisa oficial, né? A gente via esse torcedor comprando pirata, e ele não comprava pirata porque ele queria comprar, porque ele comprava pirata porque ele não tinha grana para comprar a camisa de 220, né? Então hoje esse torcedor, ele vai na camisa de 99, é uma camisa oficial, lindíssima, assim. De longe você acha que é a mesma de 220. Você vai chegando perto, você vai ver que tem menos costura, né? Ela é uma camisa com alguns detalhes a menos, mas, pô, que caiu nas graças do torcedor. E eu mesmo tenho eu uso bastante, assim, e realmente... A gente acertou em cheio ali a camisa de 99. No segundo semestre vai ter. Não vai chegar em junho, por conta do atraso da fábrica, mas chega aí no segundo semestre. Maravilha, presidente. O pessoal está me perguntando aqui também, que eu acho importante até saber. Essa questão de você estar se referindo a sócios, etc., como é que está a adimplência deles? Como é que está essa situação? Olha, Bobo, a inadimplência aumentou muito em abril, né? Chegou a mais de 30%. A gente sabe que o torcedor do Bahia, muitas vezes, é o torcedor que não tem muita grana, ele luta para pagar o seu plano de sócio, às vezes ele é um autônomo, né? Às vezes ele perdeu o emprego, às vezes ele não está conseguindo vender sua coisa na rua, ele é representante comercial, não está conseguindo vender, enfim, ele sofre com isso. Por isso que a inadimplência aumentou, mas a gente tem muitos guerreiros ali que estão conseguindo manter e a gente tem firmeza que esses sócios sabem que hoje o Bahia precisa deles, o Bobo. A gente sabe que se essa inadimplência passar desses 30 e pouco por cento, a situação da gente vai ficar muito difícil. O único dinheiro que a gente tem hoje do dia a dia do clube é o dinheiro do sócio. Repetindo aqui, não temos dinheiro de TV, não temos dinheiro de venda de atleta, não temos dinheiro de bilheteria, né? Então, assim, a gente precisa demais que o sócio mantenha o seu pagamento em dia. E eu tenho certeza que, mesmo com dificuldade, muitos vão conseguir manter. E quem não conseguir porque perdeu o emprego, porque está com dificuldade, a gente também tem que entender, não tem jeito. O torcedor do Bahia é um grande guerreiro, a gente sabe disso. Perfeito. Eu também acho, presidente, que o torcedor que está nos acompanhando, a gente percebe pela preocupação que estão escrevendo aqui com relação à manutenção do pagamento em dia. O Silvio está dizendo 100% Belitani. Vamos pagar, eu acho bacana mesmo. É isso aí. A única receita hoje do clube, vem oriundo dos sócios, realmente a gente tem que ter essa preocupação de estar pagando em dia, né? Isso, Bobo. E você sabe que o sócio do Bahia, ele é dono do clube, né? Diferente dos outros clubes agora, que inventam... né, presidente? É isso aí, agora. Né? De 2013 para cá, com certeza, Bobo, com certeza, exatamente. E a gente conquistou isso, né? Outros clubes chamam de sócio-torcedor, que disfarça um pouquinho, né? Eles têm os clubes, a elite de sócios lá que ficam, né, mandando no clube,
E para a grande massa, né, para o grande torcida, eles inventam esse negócio de sócio-torcedor. Mas o sócio-torcedor dos outros clubes não vota para presidente, não pode se candidatar a presidente, não pode ser conselheiro, não vota para conselheiro, não decide o futuro do clube. O nosso sócio, ele não é sócio-torcedor, ele não é sócio do estádio, ele é sócio do clube. Ele é o dono do Bahia. Então, isso é muito importante. E é por isso que a gente diz que a democracia do Bahia ela é sustentada pelo plano de sócio. E nessa hora, se você é dono de um patrimônio, não abandone o seu patrimônio, ajude a manter o seu patrimônio. É como o condomínio de seu prédio, né? Se você deixar de pagar o condomínio do seu prédio, não vai ter dinheiro para pagar o salário do porteiro, não vai ter dinheiro para limpar o playground, não vai ter dinheiro para, né, para as despesas, pagar a conta de água. Então, o Bahia é o grande condomínio emocional da vida da gente, né? O grande amor que a gente tem, que é coletivo, que é de todo mundo, e a gente precisa ajudar num momento difícil como esse. O Bruno está perguntando aqui, você está se referindo a essa dificuldade, se está conseguindo pagar em dia, está pagando correto? Sim, não tem atraso? Estamos em dia até agora, isso não significa que a gente não vai ter dificuldade lá na frente, né? Então, por enquanto, estamos em dia, pagando tudo certinho, mas a dificuldade está chegando. Já nesse mês de maio, muita dificuldade financeira, e para o mês de junho ainda mais, né? Então, se o sócio se mantiver em dia, certamente a gente consegue manter os salários em dia, mas se essa inadimplência aumentar, a gente vai ter muita dificuldade. Entendo. Presidente, o pessoal aqui, quando começa, é bacana. A torcida está cheia de ideias. Um botou aqui, fala com ele aqui para criar o sócio estudante, pagando meia, metade. A gente já tem aí, Bobo, é bom, mas a gente já tem o Bermuda e Camiseta, né? Que é um programa que é de R$ 49,00 por mês, com direito a acesso a todos os jogos. Esse é um programa já com preço bem justo, assim, né? Que é não só para estudante, mas para todo mundo que tem uma renda de até R$ 1.500, né? Então, inclusive estudantes. Então, todos aqueles que têm renda de até R$ 1.500 podem aderir ao Bermuda e Camiseta. Na volta aí da pandemia, a gente vai abrir novas vagas do Bermuda e Camiseta. Presidente, olha, eu quero lhe agradecer, dizer que é um prazer enorme estar falando com você. Você é dessas figuras que hoje é uma referência, sobretudo no clube. É um grande empresário, cara da política, sabe fazer tudo direitinho. Mas no futebol você chegou para melhorar. Eu acho bacana que a gente tenha um clube como Bahia, que é a nossa paixão, uma referência de presidente como você tem feito. Abrindo o clube para o povo, discutindo temas importantes, socializando com a torcida do Bahia, envolvendo o social. Uma das coisas que realmente vai ficar no teu legado como presidente do clube é você fazer com que o torcedor pudesse verdadeiramente ter acesso ao clube. Não é só acesso físico aos espaços do clube, não. Mas de temas importantes o clube debater com aquele torcedor. É isso aí. Fantástico. Parabéns para você, para toda a tua equipe de marketing do clube. Fantástico o que você tem feito. E levando, engrandecendo mais ainda a Bahia e o Bahia a nível nacional. Parabéns, presidente. Que bom, Bobo. Eu agradeço, assim, primeiro essa oportunidade do bate-papo, as suas palavras também, que tem um peso muito importante para mim, assim, né? Dividir isso com a nossa equipe, né? E com o nosso grupo. A gente não faz nada disso sozinho, né? O Bahia tem um grupo grande de conselheiros que tem tido cada vez mais uma postura muito madura, né, Bobo? A gente vê outros clubes sendo destruídos por disputas políticas, né? Por conselheiros que divergem, que querem o poder de qualquer jeito. A gente tem divergência no nosso Conselho Deliberativo, isso é bom que aconteça, né? A gente tem oposição a nós, isso também é bom que aconteça, mas é sempre no alto nível, sempre as pessoas querendo o melhor para o clube, né? Isso é muito importante. Dividir também com a minha equipe interna, né? A equipe do Bahia, que eu falo que é feita por torcedores do clube, pessoas que no dia a dia vão no limite ali do seu amor e do seu trabalho, né? Isso é bem importante. E dizer assim, com você, é um prazer enorme estar aqui discutindo. Eu vou falar uma coisa que eu falei outro dia, viu, Bobo? Quando eu era pequeno, ali na década de 90, no começo da década de 90, uma tia minha, Tereza, ela é uma pessoa assim que sempre me estimulou com as coisas, do Bahia também, inclusive. Ela pegou um voo com você na década de 90 ali, começo da década de 90, 91, 92, e ela trouxe para mim um autógrafo seu no bilhete de embarque da Varig. Então, assim, ela... Lembra aquelas coisas Eu lembro. Né? A passagem aérea era desse tamanho, parecia um tamanho de cheque, assim, né? Enorme. E da Varig. E ela chegou para mim com um abraço para Guilherme, de Bobô. Rapaz, aquilo para mim foi... Só que eu perdi esse negócio, Bobô. Então eu vou pedir seu autógrafo de novo. Eu só tenho que achar de novo um talão da Varig. Não vai ser fácil, mas eu vou achar. Então, valeu, assim, presidente. obrigado pelo muito carinho obrigado, de sempre viu, e por tudo aí, pelo grande bate-papo. Um abraço a todos. Valeu. E esse mundo vai passar e o Bahia vai sair dessa mais forte. Tenho certeza disso, com a união de todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, massa. Obrigado. Um abraço Valeu. a todos em Bonfim aí. Eu tô vendo que você tá na sua
no seu Tô em casa. interior aí. Tô aqui em Beleza, um Bonfim. abraço a todo mundo aí, Bonfim, tá bom? Valeu, Muito Bobo. obrigado. Obrigado, Um abraço gente. para você Valeu. também. Até logo. Tchau. Show de bola. Vocês viram aí, né? Bacana. Eu quero agradecer a todos vocês. Muita gente interagindo. Belitani, como eu falei, está de bola cheia, porque são a maioria dos comentários elogiosos. Não tem como não ser, não teria como não ser. E vamos manter firme e forte aí essa questão dos pagamentos, porque é muito importante quem é sócio do clube, mesmo com a dificuldade que nós estamos vivendo. Mas o clube hoje, a única renda, a receita mesmo, vocês viram o presidente falar, é sobre a questão dos sócios, né? Então é muito importante essa manutenção para que a gente possa continuar crescendo no futebol brasileiro. Um grande abraço para vocês, a gente volta breve, viu? A gente vai se falando. Muito obrigado, gente.